Olá, continuando com a carta para a minha mãe de Jorge Simenon. À face da Terra há 2 ou 3 bilhões de homens. Este número talvez seja inexato, porque sou alérgico a estatísticas e a números em geral. Quantos houve desde a pré-história? Ninguém sabe. O que se pode supor é que, tal como acontece agora, se bateram uns contra os outros, se mataram uns aos outros, que devem ter lutado contra os vizinhos, os grandes cataclismos cósmicos e as epidemias. No entanto, todos mais ou menos pensaram o seguinte: o que é o homem? Quem é o meu vizinho? Hoje em dia, a etnografia anda à procura dos vestígios desses homens de antigamente que são, afinal, os nossos avós. Nos laboratórios do mundo inteiro, a biologia tenta conhecer o homem atual. No entanto, não conhecemos as pessoas que vivem na porta ao lado, as pessoas com quem nos cruzamos diariamente na rua, com quem trabalhamos lado a lado. Olhas-me e eu olho-te. Trouxeste-me a este mundo, saí do teu ventre, deste-me o meu primeiro leite, mas eu não te conheço e tu não me conheces. Neste quarto de hospital, somos como 2 estranhos que não falam a mesma língua, aliás, pouco falamos, e desconfiam um do outro. Todavia, gostava que acreditasses que, se te observo, se vou juntando pedaços de memórias e refletindo, é para dissipar as ideias erradas que pude ter a teu respeito, para descobrir a verdade do teu ser e para te amar. Tiveste o teu dia de vitória. Nem sequer consigo situá-lo, referir uma data aproximada. Quando eu tinha 20 anos, já tu tinhas passado dos 40 e parecia-me quase indecente que pudesses fazer amor. Para mim, tinhas tido a tua época, começavas a ser uma mulher velha. Não é nenhum sentimento pessoal, leio o mesmo espanto no olhar dos meus filhos. Deve passar-se o mesmo na casa dos vizinhos e em toda a cidade. Para mim, eras a viúva. Já tinhas vivido o que a vida te destinara. Já não havia mudanças a esperar. No entanto, houve uma mudança, e muito importante, porque te permitia realizar finalmente os teus sonhos de juventude e de mulher. Já não sei onde estava quando soube. Foi em França, em África ou nos Estados Unidos? O certo é que recebi uma carta escrita na tua letra pontiaguda e nervosa em que me anunciavas que ias voltar a casar. Confesso-te que naquele momento fiquei chocado. Mantinha tal culto pelo meu pai que nem sequer imaginava a eventualidade de o substituires. Compreendi quando li os pormenores. Acabavas de casar com um revisor reformado, um revisor do Nord belge, a mesma companhia onde Monsieur Reculé tinha sido chefe de escritório. Finalmente, ias ter direito a uma pensão. Finalmente, a tua velhice estava assegurada, acontecesse o que acontecesse. Depois recebi fotografias e postais. Tu, que por assim dizer nunca tinhas saído do bairro de Outremeuse, ias a Lourdes, a Nice, a Ostende e sei lá que mais. E ias gratuitamente porque o teu novo marido tinha direito a um certo número de quilómetros por ano e sem pagar um tostão. Também me mandaste o retrato dele. Era das Ardenas, um homem magro e nudoso, de traços nitidamente marcados, olhar quase inexpressivo. Só o vi uma vez, durante uma viagem a Liege. Nessa altura ainda reinava uma certa paz lá em casa. Nenhum de vocês me disse onde se tinham conhecido, mas tu disseste-me que a mulher dele tinha adoecido e que trataras dela até ao seu último suspiro. Ele não era do nosso bairro. Morava mesmo numa zona de Liege que ficava no lado oposto ao nosso. Como aconteceu com Désiré, perguntei a mim próprio: onde? Como? Mas não são perguntas que se façam a uma mãe. Como está a Valérie? Valérie tinha percorrido contigo um longo caminho e entre vocês havia uma grande intimidade. Respondeste secamente: já não me dou com ela. Depois acrescentaste com um sorrisinho forçado: vê lá bem que tem ciúmes por eu ter voltado a casar.
Estranhamente, embora tivesses substituído o meu pai por outro homem, continuaste a usar o nome dele. O apelido do teu novo marido era André. Por isso, nas tuas cartas, e mesmo nos documentos oficiais que me vieram parar às mãos, assinavas sempre Madame André Simenon. Fiquei magoado. Para mim era como que um abuso de confiança. Outro homem tinha ocupado o lugar do meu pai em nossa casa, na tua cama, mas tu teimavas em usar o nome do teu primeiro marido. Foi por eu já ser famoso? Consideravas esse nome como uma espécie de talismã? Foi o que me pareceu. Cheguei mesmo a pensar que, bem lá no fundo, também mantinhas o culto do grande Désiré e que, embora tivesses casado segunda vez, querias manter uma espécie de ligação com ele. No teu quarto de hospital, iria perder as ilusões. Não penses, mãe, que te quero mal ou que te estou a julgar. Não julgo ninguém. Se os homens se matam uns aos outros desde os tempos pré-históricos, não será por não compreenderem o vizinho, os seres da tribo vizinha? Passavas a ser Madame André, mulher de um funcionário reformado, com direito a uma pensão que passaria depois para a viúva. Mas nem por isso querias deixar de ser Madame Simenon. Só vi uma vez esse homem a quem chamavas Pai André. Não me pareceu antipático, extravagante ou complexado. Só me explicou que o ofício de revisor era um dos mais difíceis e delicados do mundo, que as trepidações constantes eram um perigo permanente para o organismo e que a sua grande distração era ir todos os dias tratar do pequeno jardim que havia em volta de uma casa minúscula que ele possuía no cimo da colina. A casa minúscula onde tinha vivido 20 anos com a primeira mulher, essa mulher mãe de quem trataste tão bem enquanto esteve doente. Olhando para ti e pensando nesse passado, fico um tanto surpreendido com a tua serenidade. O pai André e tu não tardaram a desconfiar um do outro. Ele acusava-te de quereres que ele morresse depressa para receberes a pensão. Só Deus sabe se não chegou a acusar-te de teres apressado a morte da primeira mulher. Na casa de Rue de l'Enseignement, onde já não havia inquilinos, viviam sós, frente a frente, dois estranhos, são mesmo dois inimigos. Ninguém gravou as frases que disseram um ao outro, deviam ser terríveis e a exprimir um ódio profundo, porque um dia decidiram deixar de se falar e servir-se de bilhetes rabiscados quando precisavam de comunicar. Quando falo de ódio, não estou a exagerar. Eu não assisti, claro. Mas como é que se explica que um homem e uma mulher que vivem juntos, unidos pelo casamento, acabem por fazer cada qual as suas refeições, por ter cada qual a sua despensa fechada à chave, por esperar que o outro saia da cozinha para ir comer? Tanto tu como ele receavam ser envenenados. Esse medo ter-se-á transformado numa obsessão doentia? Não posso deixar de pensar na tua irmã e no fiacre que a levava enquanto um homem soluçava com os braços apoiados na parede. Seja como for, foi assim que vocês viveram durante vários anos. Tu ias fazer as tuas compras, ele ia fazer as dele, tu fazias as tuas refeições, ele esperava que tivesses acabado de comer para ir fazer as dele. E durante o resto do tempo, não podiam ficar frente a frente, na cozinha ou na sala, em silêncio. Ele ia para o seu jardinzito da colina e tu devias ir beber uma chávena de café à casa de uma vizinha, ou uma vizinha vinha beber uma chávena de café contigo. É certo que ganhaste. Ganhaste a pensão com que sonhaste durante a vida toda. Não te envergonhavas desse dinheiro, porque um dia foste restituir-me altivamente o que eu te tinha enviado. O pai André morreu. Bruscamente deixou de lutar, como o meu pai. Gostava tanto de saber em que pensas neste momento, que imagens te passam pela cabeça. Ora pareces beatamente adormecida, ora tens um sorriso quase de troça. De quem troças tu? De Désiré? Do pai André? De nós todos, petrificados no teu quarto e da freira que vai desfiando impassivelmente o seu rosário? Talvez troças da vida que se deve ver de outra forma quando se está prestes a perdê-la.